Olá, quarto ano, tudo bem? Vamos dar início então a mais uma aula de ciências. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os estados físicos das substâncias e depois a gente vai acompanhar a transformação que pode acontecer nesses estados. O primeiro estado que a gente vai falar é o estado sólido. A maioria dos objetos e das coisas que a gente consegue pegar está no estado sólido. Por quê? Porque nesse estado, o objeto ou a substância, ela está em um formato e um volume definido, né? Ele não se altera, ele está naquele estado ali e ele não vai ser modificado. Temos ali um exemplo do cubo de gelo, do dado e de alguns livros. No estado líquido, o que acontece no estado líquido? A substância ela não tem um volume definido, porque as moléculas elas estão espalhadas, né? Diferente do estado sólido. Então, o que vai acontecer? No caso do leite, por exemplo, ele vai adquirir o formato do recipiente onde ele está. O mesmo acontece com a água no copo e com o suco. Eles têm o formato do copo, do suco, do recipiente onde o líquido está inserido. E estado gasoso? Assim como estado líquido, as moléculas também ficam espalhadas e não têm um formato definido. Então, o que acontece num balão, por exemplo? Ao ser cheio, o gás vai tomar o formato daquele balão, né? Não vai passar do formato que ele estiver. Por exemplo, no caso do botijão de gás, vai estar tudo dentro do botijão, no formato do botijão dentro. E no caso também do balão de passeio, tá bom? São todos em forma de gás. Tem um gás dentro dele que não tem um formato definido, tá joia? Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre as mudanças nos estados físicos das substâncias. E a gente pegou um exemplo da água. Por quê? Porque ele é um exemplo bem fácil de lidar, que se transforma, se altera dependendo se aquece, se esfria, ela vai sendo transformada. Então vamos ver? Como qualquer substância, então a água pode mudar o seu estado físico, assim como eu acabei de dizer. Cada mudança desse estado tem um nome. A fusão, por exemplo, quando a água ela está no estado sólido, por exemplo, ela está em formato de gelo, e ao aquecermos ela, o que acontece? Ela vai passar para o estado líquido. Esse nome dessa transformação se chama fusão. Ali tem um exemplo, né, de um cubo de gelo, que ao aquecer vai se transformar em estado líquido. E solidificação? Ocorre, então, quando a água está em estado líquido e vai ser transformada em estado sólido, ou seja, ela vai endurecer, vai transformar para o estado sólido. Isso se chama solidificação. Já a vaporização, ela acontece de duas maneiras. Então, nesse processo, a água ela está em estado líquido e com alguma forma de aquecimento, ela vai começar a evaporar, né? Então, a temperatura vai elevar, né? De forma natural pelo sol ou utilizando, por exemplo, a chama de um fogo e ela vai tornar vapor, tá? Quando ela está ali, por exemplo, com a roupa secando no varal, sendo aquecida de forma natural pelo sol, se chama evaporação, esse processo. Quando a gente utiliza um fogão para acelerar esse processo de aquecimento da água, o processo se chama ebulição, tá bom? Vocês podem observar ali o vaporzinho saindo ali por cima daquela jarra de água. E condensação, que é? É a passagem do estado da água de vapor para o estado líquido. Um exemplo bem comum é a formação das nuvens.
Mas isso acontece quando o vapor da água ele se concentra, né, em zonas mais frias e formam as nuvens. Então, ele está lá em seu estado líquido, ele vai formar o vapor e vai o quê? Resfriar. Quando isso acontece, ocorre a formação das nuvens, tá bom? Esse processo se chama condensação. Certinho? Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Volta ali se você precisar rever mais algum conceito novamente. Estou enviando as atividades da apostila e também mais algumas para vocês fazerem no caderno. Qualquer dúvida, pode me chamar que eu estou à disposição de vocês. Um beijão e até amanhã.